Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Dr. Pedro Nuno Santos, em primeiro lugar, tenho que lhe relembrar que em 2015 a TAP não tinha dinheiro para pagar salários e havia um compromisso assinado por um governo socialista que se chamava Troika para concretizar a venda da TAP. E, portanto, parece que o PS usa sempre o mesmo mantra. A culpa é de Passos, mas desresponsabiliza-se permanentemente das suas atitudes e ações. Vou tecer algumas considerações políticas antes, naturalmente, de passar às questões que tenho para si. Toda esta telenovela a que, infelizmente, assistimos tem um responsável que é o Primeiro-Ministro, mas tem outros atores principais. António Costa manteve Pedro Nuno Santos após o célebre anúncio do aeroporto, num ato cometido por si, que eufemisticamente podemos considerar de deslealdade. De igual forma, mantém um ministro que objetivamente mente face à própria versão do Primeiro-Ministro no que diz respeito ao SIS e que alberga no seu gabinete o que tivemos a oportunidade de bem observar. Nada disto seria trágico fossem estes episódios esporádicos, mas não o são, nem têm sido. São duas coisas que para já saltam à vista dos portugueses. O PS utiliza a esfera pública das empresas, das direções gerais, os próprios ministérios, como arena para as suas lutas palacianas, o poder como um fim em si mesmo. E neste lodo, nestas lutas fratricidas, quase nunca alguém é responsável ou responsabilizado por alguma coisa, como bom foi ver na sua intervenção inicial. Queria ainda falar da nobreza da sua demissão. À primeira vista, o seu caso é um caso diferente. Demitiu-se num aparente ato de nobreza ao assumir as responsabilidades políticas pelo ponto a que chegou a gestão política da TAP. A questão é que, uma vez calculizadas as razões da sua demissão, o termo nobreza desaparece. Não vejamos. Ilude o país, e voltamos aos eufemismos, quando no ponto 6 do comunicado da sua demissão afirma que só naquele momento, em dezembro de 2022, tem conhecimento dos termos do acordo das condições de saída de Alexandra Reis. E disse, não só enquanto ministro teve conhecimento, como anuiu. Tarda 22 dias, cerca de 3 semanas, a fazer um conjunto de coisas banais. Ir às suas mensagens do WhatsApp, falar com Hugo Mendes, falar com a sua chefe de gabinete, 22 dias entre o comunicado de demissão e a assunção pública que a 19 de janeiro havia encontrado perdido no seu telemóvel a sua anuência à saída de Alexandra Reis por 500 mil euros. Mas o seu pecado original não é Alexandra Reis. O seu pecado original foi transformar aquilo que seria um posicionamento ideológico sobre o papel do Estado na TAP, algo que discordamos, como sabemos, mas uma total ingerência política. A ausência de articulação com o Ministério das Finanças em manifesta violação do regime jurídico do sector público empresarial. O Ministério das Infraestruturas como o alfa e ômega da empresa. A Secretaria de Estado como Secretaria da TAP, veja-se a redação do comunicado da TAP em dezembro, com Hugo Mendes a responder ao pedido de esclarecimento conjunto do Ministério das Finanças e Infraestruturas. O envio de comunicados manifestamente falsos à CMVM, no caso de Alexandra Reis, mas também o caso de João Weber Gameiro. O amiguismo, por um lado, as nomeações cruzadas por outro. Alexandra Reis para a nave, depois para o Tesouro, no que se depreende ser um golpe entre as hostes de Medina contra as hostes de Pedro Nuno. Por outro lado, a nomeação de Miguel Cruz para as infraestruturas de Portugal, a zanga de Frederico Pinheiro, as chefes de gabinete em lugares opostos. E tudo isto para regressar à casa de partida. Passados e à custa de 3.200 milhões de euros dos portugueses, regressamos à ideia de privatização que, inevitavelmente, colocará a TAP num dos grandes grupos europeus de aviação. Foi com isto que o PS ocupou o país nos últimos 7 anos. Reconhecemos, claro, o papel da pandemia, não fugimos à evidência daquele que foi um momento crítico na vida do país. Fosse a empresa privada, integrada até num grupo de aviação, e a TAP poderia ter acedido a mecanismos de compensação em vez de um cheque em branco, como muitas outras companhias o fizeram na Europa. A verdade é que o PS, em 2016 e 2017, ao reconfigurar o capital social da empresa, não trouxe nada de novo do ponto de vista estratégico para a empresa que já estivesse explicitamente contemplado no Acordo de Compromissos de 2015. Ainda ontem, Mário Centeno foi incapaz de dizer o que é que, em concreto,
muda de estratégia com a reconfiguração feita pelo Governo Socialista. Entretanto, e já em 2020, o Estado vê-se na situação de ter de pagar 55 milhões a David Neeleman, sem se perceber muito bem os critérios e quem interveio neste negócio. Assim começa a colocar-lhe as questões. A primeira questão que lhe coloco é que nos explique os contornos do negócio de compra da participação de David Neeleman na TAP por 55 milhões de euros e que nos esclareça a sua afirmação em que disse que David Neeleman aceitou perder 169 milhões de euros com este negócio. Por que razão os 55 milhões de euros? Quem foi que autorizou? Quem foi que negociou? E já agora, qual era a sua relação com o acionista David Neeleman? Segunda questão que lhe quero colocar tem a ver com o aporte que o Governo trouxe à TAP com a reconfiguração de capital em 16 e 17. O que é que o Governo trouxe de novo que não estivesse já garantido no Acordo de Compromissos de 2015? Pergunto-lhe, inclusive, se leu esse acordo de 2015. E aí estava já garantido o hub, a sede, a marca, a esmagadora maioria dos voos e o valor de capitalização da empresa. O que é que, de facto, a reconfiguração de capital trouxe? Ou seja, em concreto, o que é que o Estado português ganhou naquela operação? Em terceiro lugar, gostaria de perceber como convive com esta estranha desarticulação entre o Ministério das Infraestruturas e das Finanças. Isto é por o seu interesse acima do interesse do Governo, do país. Não havia partilha de informação. É inacreditável como é que não informou a tutela financeira do pedido da CEO para pagar uma indemnização a Alexandra Reis de 500 mil euros. Isso é inconcebível. Não percebemos, numa tutela partilhada, como é que não informa as finanças. Em quarto lugar, queria-lhe recordar um episódio que eu entendo simpático, que foi eu ter vaticinado em plenário que a TAP seria a sua incineradora política, sensivelmente 6 meses antes disto ocorrer. Queira concluir, Sr. Deputado. Já vou concluir. E pergunto-lhe, depois de tanto esforço ideológico, tanta defesa de uma TAP pública, como é que vê agora a privatização eventual da totalidade da TAP e se acha que é um erro? E para finalizar, porque sabemos que tem contactos frequentes com os seus ex-membros de gabinete, como é que viu os últimos eventos no Ministério das Infraestruturas e se mantém a confiança no Sr. Frederico Pinheiro? Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz.